gente vai conversar agora com a psicoterapeuta Mônica Madeira, que vai trazer informações para a gente sobre isso, falar um pouco sobre essa relação, principalmente dos jovens com as redes sociais. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Sete da Matina. Bom dia, fico feliz da gente poder falar sobre isso, né? Um assunto tão sério, tão importante, e parece que a gente só para pensar quando acontece uma tragédia. Só que, infelizmente, essas tragédias estão acontecendo todos os dias. Então, a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo, aos nossos jovens, principalmente, né? E agir antes, né? Não lamentar depois. Prestar atenção no que está acontecendo para que a gente possa agir com mais efetividade, né? Com mais assertividade, estar mesmo conectado. Eu estava ouvindo agora vocês falando sobre a questão do julgamento de redes sociais, e vocês imaginam que para gente, para nós adultos, que somos teoricamente mais bem resolvidos, né, emocionalmente, sentir um julgamento, um hater numa rede social já é tão difícil. Imagina para um jovem ou para um adolescente que ainda não tem o equilíbrio das suas emoções, que ainda está formando sua personalidade, o quanto que isso pode afetar. Então é muito complicado. A gente está falando aí de uma doença que virou uma epidemia, praticamente. Ansiedade e depressão hoje em dia é uma epidemia importante, então a gente precisa falar todos os dias, sempre estar atentos aos nossos meninos, principalmente. Importante a gente trazer esse debate, né? Como a senhora falou, infelizmente precisa acontecer uma tragédia como essa para que se discuta, mas é um assunto que precisa ser discutido todos os dias, cada um fazendo o seu papel com quem está ao seu redor, né? A gente estava comentando agora há pouco, doutora, que as pessoas julgam muito nas redes sociais, né? Julgam bastante aquele artista que gosta, que eu também não entendo como é que você gosta e julga, porque se você está acompanhando é porque você gosta do conteúdo que está vendo, né? Mas aí vai, julga a roupa, julga a aparência, julga peso, julga tudo. E deixa de prestar atenção ao seu irmão, ao seu primo, ao seu filho, ao seu marido, que pode estar passando por algum problema, né? Deixa de prestar atenção e deixa de ajudar. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? A gente tem visto muitos jovens passando por problemas mentais, problemas psicológicos, emocionais, e a gente atribui muito isso à atual geração. Muita gente fala sobre isso. Ah, essa geração atual é dessa forma. Por quê, doutora? Eu queria que a senhora trouxesse o seu olhar enquanto psicoterapeuta transpessoal. Por que essa geração é dessa forma ou não é dessa forma? O que é que está acontecendo? A gente está dizendo que essa geração é uma geração mais frágil emocionalmente. Mas isso é culpa da educação, né? Os pais hoje parece que estão indo os seus filhos de se frustrar. E isso gera uma questão de fragilidade emocional. Quando eu não sei passar pela frustração, essa frustração vira uma dor tão grande que eu não consigo cuidar dela, eu não consigo mais saber o que fazer com ela. Não que as gerações anteriores não tivessem suas dores, os seus traumas, isso é até uma questão que a gente levanta muito, de dizer, porque hoje em dia parece que virou moda depressão, suicídio, ansiedade, porque se fala, é porque hoje a gente fala, hoje a informação chega, mas nós estamos lidando com uma geração onde eles não sabem esperar. A gente está falando de frustração, a gente não consegue esperar nenhum intervalo mais da televisão. A gente não consegue esperar mais um minuto para ter uma informação, porque a gente entra num site e coloca lá qualquer coisa, a gente tem informação muito rapidamente. Isso gera uma ansiedade absurda, né? Uma geração muito cobrada de amar os pais parece que negociam amor. Então a gente está vivendo aí uma questão de educação mesmo, né? De família, de um olhar para esse filho, de expectativas que precisam ser cumpridas e os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles sonham. Então, assim, a gente precisa parar de negociar amor e entender que ensinar o não desde pequeno vai ajudar o nosso filho a ser um adulto que vai saber enfrentar a vida, né? Porque a vida vai dizer não. A vida vai colocar o seu filho num lugar mais difícil. Então é melhor que ele aprenda com amor dentro de casa, né? A gente tem medo de que os nossos filhos hoje, a gente diga um não para eles negociam com a gente dizendo que
se matar. Antigamente a gente falava que ia sair de casa, que ia fugir e tudo mais. Hoje em dia eles negociam isso. Então a gente tem medo de que aconteça alguma coisa. Eles estão altamente expostos, né, a redes sociais, a informações, coisas que a gente não tinha. Então isso tudo fragiliza. Se você não tem uma base forte, e se você não tem uma base de família, de pais que estão perto dos seus filhos, a chance de acontecer algo nesse sentido é muito grande. Infelizmente, hoje nós estamos falando de suicídio como a segunda causa morte no mundo de jovens entre 15 a 29 anos. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa muito séria mesmo, e parece que as pessoas não estão prestando atenção. E a questão das redes sociais só vem agravar isso tudo, né? Porque na rede social a gente está exposto 24 horas. A gente tem que mostrar uma vida que não é real. Esses meninos socializam nas redes sociais, né? Quantos meninos entram em sofrimento porque não likes numa foto, ou colocam lá porque alguém falou uma coisa que ele não gostou. Isso vai gerando frustração. Só que ele não aprendeu a lidar com isso. Então entra num conflito. É uma coisa muito. É uma bola de neve, mais ou menos, como a gente diz, né? A senhora falou aí sobre uma coisa importante, né? Cada vez mais o suicídio nos jovens tem ocorrido com maior frequência, infelizmente, mas falou também sobre as redes sociais, né? A exposição nas redes sociais. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, os danos que essa exposição causa, porque a senhora falou aí do relacionamento, né? Negociar amor entre pais e filhos, e especificamente o Amendoim, quando esteve aqui no nosso Disse-me Disse, no nosso podcast aqui na BNews TV, ele desabafou sobre a má relação que ele tinha com os pais dele, né? E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que vivia diariamente exposta nas redes sociais, né? Então, eu queria que a senhora dissesse para a gente aí que tipo de prejuízo essa exposição diária, sobretudo que os digitais influencers se submetem, né? Que tipo de problema isso pode acarretar aí ao longo da trajetória? Primeiramente a gente está falando de um quadro de ansiedade, né? Porque você imagina que quando eu sou influencer, eu vivo disso e eu preciso ter os likes, eu preciso ter um número de seguidores. A gente parece que para de viver a vida real para viver a vida da internet, né? A gente é totalmente cobrado que a gente exponha toda a nossa vida. E eu já ouvi até assim, você tem que expor a sua vida como uma vida perfeita porque isso vende. Só que o quão adoecedor eu expor uma vida perfeita quando eu não a tenho, né? Imagine a quantidade de angústia que isso causa em mim. E quando eu sou um influencer, as pessoas esperam que eu haja dessa ou daquela maneira. E o pior, essas pessoas esperam que eu haja conforme a expectativa delas, né? Porque a gente acaba projetando os nossos sonhos, os nossos desejos nessas pessoas. A gente coloca essas pessoas como pessoas reais. Só que é o que eu digo, nós como adultos conseguimos até lidar, principalmente os adultos que são mais fortes emocionalmente, com tudo isso. Agora, um adolescente, uma criança, um jovem, isso é extremamente adoecedor, né? Você pode causar questões de autoestima profundas, porque antes a gente se comparava com as meninas da revista. Hoje a gente vê corpos perfeitos o tempo todo. A gente compara a nossa vida de dinheiro, de conquistas, de aparência, o tempo todo. A gente é bombardeado o tempo todo. Por isso eu falo, pais, estejam atentos a quem os seus filhos estão seguindo, o que é que eles estão assistindo. A gente precisa cuidar disso, né? Para vocês entenderem o nível de adoecimento, outro dia eu sigo alguns Instagrams de receita, e tem uma pessoa que tem bastante seguidores, e ela postou uma receita de uma sopa simples, e era uma coisa assim, faça isso, é que ela fez um modo de fazer diferente. Eu fui pegar, quando eu comecei a ler os comentários, gente, eu fiquei assustada, porque as pessoas começaram a criticar a maneira como ela faz a sopa. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa pequena. Então você imagina isso, assim, não, porque você não tem que fazer assim, você não tem que fazer assado. Quando simplesmente a pessoa podia não fazer a sopa daquele jeito, mas ela fez questão de ir lá criticar. E isso diz muito sobre a pessoa que está fazendo isso. Por quê? Porque ela está colocando a sua frustração em cima de alguém que não correspondeu à sua própria expectativa. Então, é altamente adoecedor. A gente tem jovens com questões de autoestima graves e importantes, que não conseguem, não se acham bons o suficiente porque eles estão tentando alcançar uma vida que, na verdade, não existe.
Porque a vida de rede social não é a vida real. E quando a gente vê acontecer algo como aconteceu, né, com o amendoim, a gente toma um choque de dizer, poxa, mas essa pessoa parecia tão bem, essa pessoa estava tão tranquila, uma vida boa, ela conseguiu superar, imagina mais ele, né, ele é negro, ele vem de uma comunidade, ele conseguiu chegar num lugar, num patamar, e as pessoas acham que a vida dele ficou perfeita. E acontece algo nesse nível, e a gente começa a se perguntar, o que aconteceu, o que estava faltando? Né? Mas ninguém olhou para a doença, porque depressão é uma doença, depressão não é brincadeira, depressão não é tristeza, depressão é uma coisa muito mais profunda. E quando a pessoa comete esse ato contra a sua própria vida, na verdade ela está querendo tirar aquela dor de alguma maneira, porque é uma dor insuportável realmente. Então não devemos esperar chegar nesse ponto, né? Vamos cuidar da nossa saúde, mas tem várias maneiras de se fazer isso, né? Então vamos cuidar da gente e Sim. principalmente dos nossos meninos. Ô, Mônica, tudo bem? Quem fala com você é Rafael Albuquerque. Eu tenho uma dúvida, até tem muita gente assistindo, já vi aqui relatos de pessoas que sofrem também com depressão, que estão acompanhando a gente, e a gente manda toda a nossa força e nossa solidariedade. Quais são os principais pontos que a gente pode observar? Porque eu vi muita gente julgando o seguinte: tem muita gente se comovendo agora, mandando os pêsames, os sentimentos, mas não ajudou quando era para ajudar. Né? Mas muitas vezes essas pessoas, elas tentaram ajudar, e muitas vezes as pessoas que sofrem com esse tipo de doença, elas não aceitam ajuda. Quando você vai falar, vá para um psicólogo, um psiquiatra, é uma ofensa para a pessoa muitas vezes isso, né? Aí eu queria saber duas coisas. Primeiro, quais os principais pontos que a gente pode ficar atentos para identificar uma pessoa que passa por graves problemas psicológicos, e de que forma a gente pode ajudar? É melhor você acolher com uma palavra de apoio, mas muitas vezes a gente que é leigo não sabe o que falar. É melhor você indicar que a pessoa procure um profissional. Como é que funciona isso? Na verdade, infelizmente, ainda existe muito preconceito, né, em relação à busca de um profissional, principalmente aí a um psiquiatra, né, questão de medicamento. E assim, gente, eu sei que existe aí uma indústria do medicamento indiscriminado, mas o medicamento, numa questão dessa, de depressão, ele é necessário. Nós estamos lidando de uma doença. Ninguém cura uma doença só conversando, só vivendo, né? Quando a gente tem uma doença grave, a gente vai no médico, ele dá um remédio, a gente toma. Por que para nossa doença mental a gente não pode fazer isso? Então, existem muitos profissionais sérios e competentes que podem, sim, trabalhar disso de uma forma mais humana. A gente está vendo um crescente aí, né, de profissionais, principalmente psiquiatras, preocupados com isso realmente, de tratar o seu paciente de uma maneira mais humana, que não assuste. A depressão, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é simplesmente uma tristeza, né? A depressão é uma coisa mais profunda. É quando a pessoa perde o sentido de viver. Ela não tem mais por que acordar todos os dias e fazer as coisas que ela precisa fazer. É claro que existem os níveis, nós estamos falando de depressão. Existe a depressão leve, existe a depressão mais profunda, mais crônica. Todas elas devem ser tratadas e olhadas com cuidado. Existe também, claro, o preconceito. E o preconceito a gente trata com informação. Então a gente vai se aproximar daquela pessoa que a gente conhece, a gente vai começar a trazer informações para ela, falar sobre a doença, explicar que é uma doença, que está tudo bem, que tem muita gente que tem, que é uma doença como outras doenças que a gente tem na vida, que não é nada, ninguém está chamando ela de louca, ninguém está chamando ela de incapaz, nada disso. A gente tem que tratar como uma doença a ser cuidada. E é importante que a gente trate também a depressão e a ansiedade não somente como um medicamento, como uma doença mental, ela precisa do tratamento psicológico associado à medicação. Esse é o tratamento mais eficaz para a depressão, porque muita gente toma só o remédio e o remédio vai mascarar a causa, né? A causa da depressão. Por que eu estou nesse lugar? Eu preciso tratar, eu preciso falar, eu preciso cuidar disso. Então, principalmente pais, né, de jovens e adolescentes que passaram, principalmente da pandemia, isso acabou exacerbando, né, as depressões, as ansiedades. Percebeu que o seu filho começou com um quadro diferente, está demonstrando apatia pela vida, não quero mais sair, não quero mais fazer nada, não quero ver pessoas. Gente, busca ajuda rápido, né? Passe por um psicólogo, um terapeuta, e depois ele vai indicar provavelmente um psiquiatra. Então vamos fazer essa associação. E eu falo, falta de informação, preconceito, a gente combate com informação. Quanto mais informação, a gente tem muitos sites, tem livros, tem vídeos aí no YouTube, onde a gente pode mostrar para essa pessoa, né, a questão da doença mesmo, de olhar para isso como uma doença. E muita gente fala também da questão de não ter dinheiro para tratar.
A gente tem aí os CAPs, a gente tem as faculdades de psicologia que tem atendimento gratuito, a gente tem o CVV, existem muitos profissionais que têm uma cota de atendimento social. Então, assim, é buscar ajuda profissional. Nós não estamos falando de bater papo com um amigo. Um amigo, ele pode ajudar no sentido da informação e de estar por perto e de dar seu suporte, mas quem vai tratar a depressão é um profissional, né? A gente não vai tratar uma doença, uma dor de ouvido batendo papo com um amigo. A gente vai no médico e vai tomar um antibiótico. Então, é a mesma coisa. A gente tem que lidar disso como uma doença séria que precisa ser tratada com a seriedade que ela merece. Ok, Mônica, agradeço sua participação. É bom a gente sempre tratar desse assunto e ouvindo quem entende, né? Porque a gente tem uma noção, a gente fala, a gente que pesquisa, que noticia o assunto, mas é bom a gente trazer uma informação técnica, uma informação com credibilidade, justamente porque a gente atinge um público muito diverso, muito grande, e no público que a gente atende, que a gente atinge, pode ter alguém que sofre de depressão, pode ter uma mãe que tem um filho com depressão, um filho que tem uma mãe, enfim, são muitos casos, muitas variáveis, e nosso objetivo aqui é informar. E a gente, claro, cumpre esse papel muito bem, trazendo especialistas como a Mônica. A gente agradece a participação. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. É sempre uma alegria poder falar sobre isso para esclarecer mesmo e, às vezes, alertar as pessoas que não sabem ou que não percebem ou que têm medo disso. Não tenham medo, gente. Não tenham medo. Depressão, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, a gente pode cuidar da depressão. Cuidem das pessoas, cuidem dos seus filhos, cuidem da sua saúde mental, porque a nossa saúde mental é o nosso bem mais precioso. Sem a gente ter saúde mental, a gente não vive, a gente não faz nada, nem o nosso corpo físico consegue viver. Então, a saúde mental é o que a gente tem de mais importante e a gente está vivendo aí um período muito difícil. Então, vamos nos cuidar, procurem especialistas, procurem pessoas que possam auxiliar vocês nesse processo. Muito obrigada também por me chamar. Eu acho importante a gente falar sobre isso sempre. Com certeza. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Mônica. BNews, 7 da matina.